Começar, tá, mano? Olá, Luiz. Daí que eu acabei de botar o mute. Você tá me vendo? Acho que agora tá. Agora sim. Tudo bom? Como vai? Tudo bem? Deixa eu Eu só. bem, e Olá, você? tudo Tudo bom? bem? Oi, Gabriele. Já vou abrir a câmera. Tá bom. Pronto. E Agora aí, sim. lindona? Como vai Tudo você? Tudo bem? bem? Tudo jóia. Olha, vocês são britânicos mesmo. Entraram até 15 minutos antes. Parabéns. O seu áudio está fechado, Luiz. Eu acho que isso é um vício positivo de quem tá mais tempo no play, viu? Eu vou avisar Acho o que sim, pessoal, acho que sim. então, que eu já abri a sala. E aí, se mais pessoas quiserem entrar, já podem entrar. É porque, na realidade, se você for se conectar em cima da hora, até ajustar, não sei o quê, e tempo é um recurso mais precioso que a gente tem. Um dos, né? Mas a gente não aproveitar, já que nossa amiga vai doar aí essa experiência belíssima, nós temos que respeitar. Se não começa por aí, o resto vai todo errado, É verdade. né? Qual a E expectativa de participação? como foi o dia de vocês hoje? Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? O meu foi ótimo. Ah, que bom. Eu tenho um filho pequeno que é autista, né? Ah, é mesmo? Super bem, super bem, super bem, super bem. Super bem. O pai é que às vezes rateia, mas ele está muito bem. E nessa pandemia é drástico, né? Porque ele está enclausurado, né? Então a gente está reentrando com ele na escola. E a minha filha é uma negociação infinita, porque ele é inteligente, né? Os argumentos, cada dia um argumento. Então, tem muita O negociação, um meu exercício retornou legal. essa semana também, Luiz. Né? E ele também, mas ele pediu muito para voltar. Eu Não, estava o super meu fala o seguinte, reticente. papai, olha só, a professora vai na minha casa, eu faço aula via internet, por que que eu tenho que ir para a escola? É longe, gasta Oh, Não, porque um dos traços é a questão social, né? Então, então assim, ele está Se ele no puder evitar, né, a o questão do mundo, social, ele vai evitar. o mundo é maravilhoso. Então, as dentro de casa, né? negociações. Então, eu tive que aprender tudo novamente depois dos 50. Eu também Uau. tenho outros, né? Então, assim, não, eu até vou escrever isso, eu estava falando com a Vera, né? Eu vou escrever sobre isso, sobre essa experiência e como isso eventualmente pode ser aplicado, porque a grande questão que eu vim falando com eles ninguém prepara os pais. E olha, a minha ex-mulher, né? Tadinha, tadinha, porque sofre mais, né? Porque eles estão com ela, né? Que ela tem que ser mulher, executiva, porque é executiva, mãe, dona de casa, o escambau, e ainda tem que estar com duas crianças pequenas, né? Então, as demandas assim. Então, é enriquecedor. Às vezes dá uma vontade de chorar, mas é enriquecedor, é bem legal. Eu mudei pra caramba com isso. Por isso que eu gosto tanto do Ah, a tema. gente muda muito, né? A perspectiva muda completamente. Olha, Eu costumo dizer, eu nem tive esse desafio que vocês estão tendo, mas eu costumo dizer que eu me tornei uma pessoa infinitamente melhor, um ser humano infinitamente melhor depois de ser mãe. olha, para a gente esquentar o tamborim, né? É. Quando essa história começou, né, foi um baque. Se eu não- eu perdi o chão, né? E eu tive que reaprender tudo. Ansioso que sou, pai que sou, com dois exemplares, né? Já e ter que rever isso, porque até ele começar a falar, demorou, né? Aí vai tudo, né? Tudo é negociação e vai E aí é programa. uma aula de diversidade e inclusão, né, Luiz? Porque Olha, é o diferente, que não quer dizer que é pior ou melhor, é de uma outra, de um outro, com outro olhar, com uma outra forma de ver o mundo. Nossa, uma oportunidade de aprendizado para vocês sem igual. para não ser chato, mas só um evento que marca muito, né? Porque todo mundo fala assim, por que que você fala que ele é? Eu falei, eu tenho que avisar as pessoas, porque como ele é muito bem embalado e não tem nenhuma estereotipia, mas acontece um evento assim que muda a minha vida, né, Dico?
A gente estava no play, eu sempre descia com ele sozinho, e ele não interagia, só interagia comigo, ele me elegeu, né? E estava desenhando, aí desce um pai de um neném menor que ele, o Gabriel sempre foi grande, né? Seu xará. E o neném desce com uma bola azul, bem cintilante. Aí a bola cai da mão dele e rola, passa no campo visual do Gabriel, o Gabriel sai correndo, pega a bola e não quer devolver. E o pai fulminava o Gabriel, assim, né? Querendo destroçar o Gabriel, o que é normal. Tá pegando, o filho começou a chorar. E eu cheguei para ele e falei o seguinte: olha, você me desculpa, meu filho é autista. Então ele não sabe. Olha, o cara não sabia se me beijava, me carregava no Pedia colo, me desculpas. pedia desculpa. Eu falei, cara, não é contagioso, não. É, Então, até você lidar com isso, trabalhar, e aí você tem que envolver os irmãos, a família, e tudo diferente, né? Hoje, assim, se um dia vocês vê-lo, né, esse cara, mas olha, para chegar até aqui, 10 anos, né? 10 anos e muito recurso em tudo, né? muito Recurso. investimento, né? Tem toda uma questão de... Então, quando eu falo de change, né, que é uma coisa que eu gosto pra caramba, né? Gosto mesmo, por isso que eu me motivei pra caramba a estar aqui hoje, né? Que ótimo. Não. Esse é um assunto que eu tenho alguma dominância, né? E eu falei, como é que é, por exemplo, pegar uma empresa como a sua, com essa longevidade, uma cultura, como é que você está sobrevivendo nesse assunto? É um negócio que me interessa muito, que é um tema que eu gosto muito, né? E como a gente, se não mudar o propósito, adequar, né, tem grande dificuldade, né? Vou parar por aqui para não... Minhas perguntas vão nesse sentido. Sem problema. Mas que bom. Já estamos ansiosas pelas suas perguntas. Eu preparei algumas para começar, mas você também vai trazer as suas, com certeza, durante a conversa. Não, esse é um assunto que eu realmente gosto muito. A praia que eu trabalho há muitos anos, né? Esse é o tema que mais me interessa dentro das práticas que eu venho trabalhando ao longo do tempo. Você faz o quê, Luiz? Eu tenho uma empresa de consultoria já há muitos anos, Ah, legal. né? E eu tenho vários trabalhos de transformação cultural. Mas eu não sou nem low profile, eu sou no profile. Que isso? Não, mas é sério, porque eu sempre fui trabalhando ao longo do tempo por indicação, porque eu achava que era melhor do que a propaganda, né? E aí eu participei de uma consultoria, na época a consultoria era grande, e depois do Gabriel, eu tive que recolher da casinha e fazer 4, 5 projetos por ano, porque eu dependia muito de acompanhá-lo, já que a mãe não podia acompanhar, a mãe é executiva, trabalha na sua área, né? Assim, alguém tinha que parar, né? Porque não tinha como. Então, para mim foi uma mudança significativa em tudo, como pai, como homem, como profissional. E te confesso, sou outro. Mas é assim, né? Então, quando você fala em change, né? Que eu tendo que aprender um monte de coisa sobre esse assunto, né? Como isso é importante, né? A pergunta é, como é que faz uma transformação cultural nesse ambiente que você está, que é um complexo aberta, né? De uma empresa de origem francesa, e que Mas você sabe que quando eu entrei na CGG, eu falei, não, eu vou para a CGG porque cultura francesa eu entendo um pouco, né? Tem o background da L'Oréal. Que nada, Luiz, de francesa não tem nada essa empresa. É um mix de cultura, é um caldeirão cultural, eu diria. É americana, chinesa, francesa, nossa. Mas é isso que me chama a atenção, tá entendendo? É como você encontrar um ponto de convergência, né? Eu não vou brigar porque a gente é diferente, eu quero brigar porque a gente é igual. Convencer a cabocada a ter um propósito, né? Oi, Cíntia. Oi, Gabriele. Já começou? Boa noite, pessoal. Não começamos ainda não, mas já tem um pessoal aqui. Esse é o clube da Luluzinha? É o clube da Luluzinha? Não, por quê? Tem mais meninas? Ainda bem. Não.
Olha, temos A aqui o Rose Rodrigo. também tá aí. Eu quero Alma ver as feminina, carinhas. alma Cadê o feminina, alma Giba feminina. também? Tá todo mundo sem vídeo? Não, quero ver as carinhas. Tô aqui, Ô, tô cara, aqui. Olá! ó, esse cara é Lindão! bom, Bom, esse cara é Gabi. bom, hein? Esse cara é Tudo bom, hein? bom? Esse cara é Esse bom, aí é um hein? amigo de longa data. Ah, é? Companheiro da época da L'Oréal, ele. Ah, Nossa, que delícia! Rose amada. Tá no mudo. E a Laurinha aí? Peraí que eu já volto. Oi, Gabi. Tudo bem? Tudo bom? Que E você? saudade. Pois é. Tá tudo bem com você? Tudo jóia. Melhor agora, né? A Vera já vai entrar, Lelê. Daqui a pouco ela vai entrar. Já tá entrando, daqui a alguns minutinhos. Gabriele, esse era um dos assuntos que eu queria conversar com você. Ótimo, caiu Olha, super tá bem essa vendo? live. Perfeito. Foi Uma ótimo, live perfeito. só pra você, Cíntia. Você tá boa? Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Que bom. Vai E o ser bebê? super aqui. Já tá Tá com quanto aqui. tempo? 2 aninhos e 1 mês. Oh, meu Deus. E aqui ele fazendo 2, tá mostrando aqui pra mim 2. Oh, Tá muito esperto. Vem cá. É, 2zinho. Passa rápido. muita, né? Parece que foi ontem. Verdade. Rapidinho. já volto. Tudo bem. Tô na expectativa de ver sua live. Vi outro dia, né? Já outra. Agora. Você viu aquela de personal branding? E eu vi até a metade online, aí eu parei, depois eu vi ela gravada. Muito, muito Gente, bom. as meninas dão um show, né? Elas são As 3, excepcionais. né? A tal da Eu também, Gabriela. obrigada, viu? Verinha! Oh! Celinha! Hoje é a live, Celinha. Acertei, hoje eu acertei. Ontem ela estava toda pronta, maquiada, arrumada, fez o cabelo, pintou, corretivo. Não deu tempo de fazer cabelo hoje. Oi, meu amor! Oi, minha querida, minha amiga, viu, Gabriele? Minha amiga, de 7 anos. Tive que desmarcar o piquenique. Aí, eu tinha um piquenique com ela no domingo. É porque o Mark vai viajar e só volta no outro domingo. Quando Mark vai viajar? Sábado, já viu, né? Vocês já viram, né? Que negócio é. Oi, Kátia! Oi, querida, tudo Tudo bem? bem? Quanto tempo? Quanto tempo, né? Imperdível essa live, desmarquei um compromisso. Aí, Obrigada pelo carinho. Tudo bem com vocês, gente? Que legal, né? Muito bom. Tudo Assunto bom. aí pegando fogo, muito importante aí nesse momento que a gente está Aí o vivendo. Luiz, a Rose, o Jeremias eu não conheço. Oi, Vera! Oi, gente. Boa noite. Oi, Sofia. A Cíntia está aí também. O Gilberto, que eu também nunca vi, né, Gilberto? Né, Gabriele? Luizão. Gilberto com seus posts inspiradores lá, muito bom também. Arrasando, né? Arrasando. Obrigado. Emocionando. Emocionando, Obrigado. né? O cara é bom, o cara é bom. Publiquei, assim, tem mais um, mas eu não estou divulgando ainda, porque hoje o assunto é eleição americana. Mas acabei de publicar mais um artigo. E que não Aí acaba não dá pra nunca, né? Porque competir. até chegar todos os votos que são enviados pelo correio, ano que vem a gente fica sabendo, gente. Exatamente. Ainda bem que lá não entra em greve, né? Os Correios. Sei não, ele consegue qualquer coisa, aquele homem maluco. Ele consegue, sei lá. Boa noite. Boa noite, Shirley. Tudo Oi, bem, Shirley. querida? Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Boa noite. Se o pessoal está entrando, vou chamar eles aí. Não está na hora ainda não, né? Não, estamos aqui britanicamente adiantados. E tem muita gente que se inscreveu. 200 e muitos.
200 e muito. É porque a Célia afastou todo mundo, disse que era ontem, aí ela disse para todo mundo que não era hoje mais, né? Poxa, Célia. Que vergonha, gente. Depois eu vou botar aqui o meu vídeo para vocês rirem um pouquinho. Gente, a Célia é outra querida também. Olha isso que maravilha, né? O Gilberto é da minha época de L'Oréal, a Célia é da minha época de Contax. Meu pai! Olha que delícia isso! Eu gostando disso, hein? Rodrigão, você tá aí ou só tá a foto? Você foi Contax? Eu fui Contax. Nos primórdios da carreira. A gente nunca foi, a gente sempre é, né? Porque o sangue dele continua nas veias. E sem dúvida, concordo com você, os aprendizados que a gente tem pelas empresas que a gente passa são eternos, né? Com certeza. Olha, essa menina vai ser a melhor diretora de RH do Brasil, a Lelê, porque ela vê tudo, todas as lives. Tudo, entendeu? Ela aprende tudo e sabe tudo, né, Lelê? Ai, meu Deus. Fofa. Eu apresentei meu TCC com a Lelê, ela assistiu quase 2 horas de coaching, falando sobre quem está lá, né, a Kátia viu, 2 horas sem sair da cadeira e prestar atenção. Ela prestou atenção em tudo. Quem tem uma amiga como a Lelê tem tudo nessa vida, né, gente? E os teus pequenos, Gabriele? Então, já dei ordem expressa, não vão no escritório, estão todos proibidos. Tranquei todo mundo. Isso não é justo, eu já gosto de um pequeno. Ah, Maria Clara já ia adentrar aqui, né, Verinha? Ia ficar aqui querendo bater papo. Mas eles são lindos, cara. Muito são tudo, né, Gilma? Você que é papai também, né, filha? As duas estão aqui. Nossa. Olha, que privilégio o meu mesmo, hein? As duas aí, você aqui me dando atenção. Muito obrigada, viu, amiga? Não, mas uma já tá dando atenção para namorado, aí já perdi. Ih, agora perdeu, papai. Começou a namorar anteontem. Que você saiba, né? Não, ela me conta. Ela me conta. Mas é maravilhoso mesmo. Muito bom. O Bento aí. Oh, o bebê gente, da Cíntia. Oi, tudo bem? Grandão. Boa noite, fala. Ele ia ficar tímido. Mas está aprontando aqui na minha frente, mas hoje ele está quietinho, que bom. Então vamos aproveitar. Vou aproveitar. Os meus não dá para botar no colo mais. Cresceu muito, nossa. Oi? Ele cresceu muito, né? Impressionante. Lembra? Não. Então, ele babyzinho. Eu quase matei ele, inclusive. Eu fui brincar e carreguei ele, peguei ele no colo, saí correndo lá no WeWork, quase que ele cai no chão. Uma mesa me segurou, porque ele ia cair. Não, mas eu segurei ele. Eu me machucaria. É brincadeira, mas eu me machucaria. Não deixaria nunca a criança se machucar. Eu sei. Bom, gente, deu 7 horas agora. Eu só vou esperar mais uns 3 minutinhos. Deixa eu só chamar as pessoas ali. Porque geralmente quando dá o horário que todo mundo entra de uma vez só. Todo mundo entra. Você vai chamar quem? Vou chamar a tia Ana Cláudia. Vou chamar o Tarcísio. Espera aí. Cláudia. Os seus filhos têm quantos anos, Gabriele? Maria Clara tem 5 e Miguel tem 9. Bem pequenos ainda. Piquititos. E como que foi esse retorno da escola para eles? Então, só o Miguel que retornou, né? A Maria Clara ainda não. A Maria Clara deve retornar na semana que vem. Mas o Franco, eles estudam no Franco, então está funcionando com uma capacidade mínima nas salas. Então, por exemplo, é o Miguel e mais 4 alunos só que retornaram dentro da sala dele. E aí tem todo um esquema de segurança, nossa, tá super esquema de guerra mesmo, sabe? Aí ele falou, aí eu perguntei para ele assim no primeiro dia, filho, lembrou de passar álcool na mão várias vezes? Ih, mamãe, nem precisei, a tia tá lá, louca do álcool em gel. Não posso fazer nada que ela venha espirrar álcool em gel em mim.
Falei, que bom, então a mãe tá mais relaxada agora. Sim, verdade. Mais pessoas entraram aqui agora. Miriam, Alessandro, Davi, Paulo, Cristiane. Sejam bem-vindos. Paulo, grande Paulo, cadê ele? A câmera fechada. O pessoal tem que abrir a câmera, né? Eu gosto de abrir a câmera. Para saber quem é quem. Caroline também está entrando agora, Thaís. Oi, Miriam, chefe da mamãe! Oi, tudo bom, Lelê? Ai, ai, ai. Gente, amei isso, amei. Ela é muito maravilhosa, Você tá gente. vendo o que você... Ó, ela é minha amiga, tá, Miriam? Ganhou Oi, vários Gina. pontos com isso. Ai. Oi, tudo bom? Tudo bem, lindona, e você? Tudo bem. Então, pessoal, começamos ou esperamos mais 2 minutinhos? O que vocês acham? Marmite entrou. Eu acho que pode começar. Eu estou aqui fazendo meu trabalho, estou divulgando aqui, porque tem gente que não olha o geral, né? É. Verdade. Bom, então vamos começar. Para quem não me conhece, meu nome é Alicia Brandão, eu sou Key Account em Idiomas do Fala Company, e nós retornamos com a nossa temporada de lives semana passada, e hoje temos a alegria e a honra de ter como convidada a Gabriele Botelho, que é diretora de RH da CGG, mais de 15 anos de experiência em RH, então ela vai compartilhar hoje conosco um pouco da experiência dela, das práticas, atividades que ela já desenvolveu na empresa, ainda desenvolve, e quem sabe alguns planos futuros também, não é, Gabriele? Com certeza. Obrigada pelo convite, Alicia, Vera, um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho da minha história e compartilhando, né? Porque eu acho que a gente, quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende, mais a gente desenvolve, e eu acho que é esse o propósito, né? A gente está aqui para aprender, se desenvolver e ajudando outras pessoas também a aprender, desenvolver, enfim. Maravilha. Pessoal, eu vou ficar bem atenta aqui no chat, se vocês quiserem escrever alguma pergunta para a Gabriele, ou abrir o microfone e perguntar também ao vivo. Mas eu preparei algumas perguntas para a Gabriele. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu preparei as perguntas baseadas em um artigo que a Gabriele escreveu e ela publicou no LinkedIn. O nome do artigo é Employee Experience, a importância de criar experiências valiosas para os colaboradores. Então, começando dentro já desse artigo, né? Gabriele, você aponta que mais do que o ciclo de vida do colaborador, do momento que ele é recrutado até a saída dele, o Employee Experience é sobre criar essas microexperiências cotidianas. Elas vão definir a nossa vida no trabalho. Então, eu queria entender um pouco mais como que você enxerga essas microexperiências e você poderia compartilhar mais conosco sobre como você exerce essas microexperiências na sua equipe, na sua empresa? Claro. Deixa eu só dar um passo para trás aqui um pouquinho do artigo, Alicia, que eu acho que é importante dar um contexto, né? Eu acho que a gente tem sido muito desafiado aí ao longo dessa pandemia, e aí eu queria dar um históricozinho aí do que aconteceu comigo pessoalmente, porque eu acho que é importante a gente ter alguns momentos de reflexão ao longo da nossa vida, né?
A gente entrou num processo de isolamento, né, voltando em março aí desse ano. Para algumas empresas, esse isolamento acabou em junho, né, voltaram para suas empresas, para seus escritórios para trabalhar. Para algumas, esse isolamento permanece, né, para algumas empresas só vão retornar o ano que vem, mas eu costumo, em algumas lives que eu já participei, eu costumo falar disso, porque eu acho que é interessante. Quantas vezes, né, ao longo da nossa vida, da nossa história, a gente escutou um verbete do tipo, para o mundo que eu quero descer, né? Porque a gente demonstrava insatisfação com o que estava acontecendo ao nosso redor, com a nossa vida, ou com outras pessoas, enfim, uma questão de não aceitação do que estava acontecendo. O mundo parou. E aí, para algumas pessoas, essa parada forçada foi motivo para uma reflexão muito forte, para a gente tentar se reinventar, achar novos caminhos. Para algumas pessoas foram momentos muito difíceis, porque perderam seus empregos e tiveram que se reinventar profissionalmente. Algumas pessoas foram acometidas pela doença ou perderam familiares pela doença, então a gente viveu um momento de grande complexidade. E aí, pessoalmente, para mim, esse momento foi um momento de muita reflexão e redefinição de valores, até pessoais, sabe? E durante essa pandemia, o que eu mais fiz foi escrever, né, e participar de live também, participei de muita live. Com que intuito? Nesse momento em que eu via que tantas pessoas estavam passando por dificuldade, eu comecei a me perguntar como é que eu poderia contribuir para outras pessoas. E aí foi o ponto em que eu cheguei dessa questão de escrever, de compartilhar conhecimento, compartilhar teoria. Eu sou uma pessoa que eu adoro estudar, ler muito, então estou sempre em congressos, em mil coisas. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa, então, que eu posso ajudar as pessoas, né? As pessoas se reinventarem, adquirirem novos conhecimentos. E foi daí, então, que surgiu essa série de artigos que foram publicados no Brasil, internacionalmente, buscando essa coisa de compartilhar. E aí vem, então, esse artigo específico, que foi publicado em Portugal, para um site que é Comunica RH, e foi publicado em Portugal, em todos os países, né, que falam a língua portuguesa. Então, na África também tem uma grande audiência, aqui no Brasil. E aí, por que eu quis falar de Employee Experience, né? E, de novo, me remetendo a essa questão da pandemia. Eu acho que um dos grandes desafios, e a gente está falando um pouquinho disso, né, Luiz, antes de começar a live, que a gente tem vivendo, como é que a gente continua a trabalhar com a Employee Experience remotamente? Tá todo mundo aí, você tem aí um misto agora, né? Por exemplo, na CGG é um modelo híbrido. Eu tenho pessoas trabalhando full time de suas casas, tenho pessoas trabalhando parcialmente do escritório, 3 dias na semana, e aí você tem uma complexidade, diferentes pessoas com diferentes necessidades em diferentes locais, em que você tem que agir enquanto RH, né, a liderança também, porque o que eu trato no artigo que você leu é que o Employee Experience não é só uma responsabilidade de RH, é uma responsabilidade de todos. A gente está falando de quais são as experiências que esses funcionários têm na nossa organização. E aí, voltando para a tua pergunta agora, fazendo o link, para muitas empresas, o Employee Experience perpassa pelos processos de RH, né? Então, lá, desde o início, no recrutamento e seleção, quando a pessoa está sendo entrevistada, para mim, isso começa até antes, no employer branding ainda, que é as primeiras experiências que ele tem no momento em que uma empresa posta a posição, que anuncia, como é que está descrito essa posição. Ali já começa uma experiência, porque nessa descrição você já começa a entender um pouco mais da empresa para a qual você está aplicando. Então, não é nem ainda no processo de RH, né? Lá na porta de entrada ainda. Só que não é só isso, né? Porque, de novo, o Employee Experience não é só RH, não é nossos processos. O RH, gente, ele faz uma parte disso, né? A gente não consegue gerir tudo, a gente não é change management sozinho, a gente não é responsável por recrutamento sozinho, a gente desenvolve processos que suportam a organização. Né? Não é à toa que a área de RH, como outras áreas, são entendidas ainda como área de suporte, e aí eu acrescentaria um suporte estratégico ao negócio, né? Principalmente a área de RH. Então, o que são essas microexperiências que os funcionários têm, se não é esse processo de RH? Vai além disso, perpassa o dia a dia dele, do momento em que ele entra dentro do nosso escritório de manhã para trabalhar, e no momento em que ele sai do nosso escritório à noite para ir para casa. Então, isso é a microexperiência
microexperiência. E aí, a gente pode ter um viés mais negativo dessas microexperiências, né? Quando, por exemplo, o meu gestor me dá um feedback na frente de outras pessoas, né? Essa é uma das piores coisas que pode acontecer, essa é uma experiência muito negativa em termos de employee experience, mas eu também posso ter uma experiência extremamente positiva ao ser reconhecida pelo meu gestor numa reunião de trabalho por algo que eu fiz que eu nem esperava esse reconhecimento. Então, isso também é uma experiência muito positiva, uma microexperiência. Então, o que acontece? No momento em que eu tenho um ambiente, né, e aí a gente fala da cultura agora, né, permeando esse trabalho organizacional, uma cultura que é uma cultura aberta, né, que eu me sinto incluída. E aí, de novo, entrando com assuntos de diversidade e inclusão que a gente estava falando um pouco antes, Luiz. Tudo isso faz com que a organização se nutra, né, no processo de nutrição mesmo, porque são processos que não são isolados, são processos que têm interface, né, que estão juntos. Então, uma das coisas que eu defendo também em um outro artigo que eu escrevi é a agenda de diversidade e inclusão, ela não é à parte, ela é integrada aos processos da área de recursos humanos. Então, como é que eu faço para a minha área de recrutamento e seleção estar baseada nos princípios de diversidade e inclusão? Que é como é que eu falo de uma maneira integrativa, que eu consigo unir os processos de uma maneira que o RH tenha uma única mensagem, sabe? Eu não preciso ter uma pessoa representando a área de diversidade e inclusão. Eu preciso ter uma pessoa que define uma estratégia, que cuide de uma agenda. Essa implementação, por exemplo, ela vai para baixo, ela é descentralizada, ela tem que ser pulverizada. Todo mundo é responsável por diversidade e inclusão, assim como todo mundo é responsável pelo employee experience, porque uma experiência negativa pode vir de uma relação com o par também, né? Quando eu não sinto que eu sou tratada de uma maneira justa, respeitosa, né? De uma maneira colaborativa no meu ambiente de trabalho, eu não me sinto suportada pelos meus colegas, ou seja, eu não me sinto numa base segura, eu não me sinto capaz de me expor, por exemplo, dizer, eu não sei isso, porque eu tenho medo de ser criticada, porque é um ambiente que tem muita crítica. Então todo mundo é responsável pelo employee experience. Perfeito, Gabriele. Supremo Tribunal Federal. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a essa fantástica resposta que a Gabriele trouxe? Eu acho que a Gabriele explicou muito bem essa coisa de que a coisa começa antes da pessoa entrar, né? Porque é cativar o colaborador antes dele entrar, né? Atrair essa pessoa, porque você tem que para apresentar. Então, a maneira dela trabalhar isso é muito legal, muito bacana. E o texto dela é fabuloso, o artigo. Maravilha, Vera. Mais alguém gostaria de fazer Não sei se vocês têm perguntas. Eu queria fazer uma pergunta, se possível. Pode sim. Claro. Bom, boa noite, eu sou a Shirley Rocha, eu sou fundadora de uma empresa de ergonomia e a gente está assim, bastante interessado em entender como que nessa nova organização, né, que trabalha de forma híbrida, onde parte das pessoas trabalham full-time até em home office, outros não. Enfim, cada empresa está descobrindo qual vai ser o seu melhor formato de atuação daqui para frente. Como é que você vê esse funcionário que passa a trabalhar em home office, ainda que alguns dias na semana ou todos os dias, e o novo empregado que já vai chegar nesse novo ambiente de trabalho, né? Ele vai entrar para a empresa, mas vai trabalhar de casa, assim. Como é que você vê essa integração, essa questão da microexperiência dele em relação às atividades da empresa, aos seus pares, ao seu gestor, enfim, e até a própria condição de trabalho, ergonomicamente falando, né? Sim, com certeza, Shirley, ótima pergunta. Eu costumo dizer que a gente não tem lições aprendidas ainda dessa pandemia. A gente está aprendendo o tempo inteiro, né? Ações que eu tomei no início da pandemia são ações que não servem mais para esse momento da pandemia. Então, eu acho que a gente tem que ser muito humilde para reconhecer que a gente está
o tempo inteiro aprendendo. E como que a gente vai aprender? Recebendo o feedback dos nossos colaboradores. Então, uma coisa que a gente fez na CGG, por exemplo, foi perguntar para eles o tempo inteiro o que estava funcionando, o que não estava funcionando. Então, a gente fez pesquisa de ergonomia, a gente fez pesquisa realmente para entender como é que estava esse ambiente de home office a cada 2 meses. A gente veio fazendo mesmo uma gestão à distância, a ponto da gente entender, Shirley, por exemplo, com esses dados das pesquisas que a gente fez internamente, de que de uma pesquisa, da minha segunda pesquisa, da minha terceira pesquisa, eu tive um crescimento de mais de 20% de pessoas que não estavam bem no home office. Eram pessoas que não estavam felizes, quer por uma situação de ambiente de casa que estava muito contaminado, que eu digo com muita gente, né? Então, muito barulho, você não consegue se concentrar, ou pelo contrário, estavam muito isolados, porque eu recruto pessoas do Brasil inteiro, são jovens que estão aqui no Rio de Janeiro sozinhos em casa. Então, eles estavam passando por problemas de saúde mental, sabe? Se sentindo tristes e, enfim, felizes por estarem sozinhos nesse ambiente fechado. E aí, então, a gente entendeu que 30% da nossa força de trabalho, a gente precisava responder à necessidade dessas pessoas. E aí, o que a gente fez? A gente desenhou um plano de retorno específico para essas 30 pessoas. E aí, isso é um exemplo de employee experience. Porque o que eu poderia ter feito? Eu tenho 70% que está em casa trabalhando. Está trabalhando bem. Os outros 30%, depois eu vejo. Porque eu tenho tanta outra... A gente passou por um momento de apagar muito incêndio, né? A gente estava o tempo inteiro trabalhando num esquema de emergência pessoal e individual, e a gente precisa entender isso também, a emergência dos nossos times, né? E com relação ao business continuity da empresa, porque a gente também estava gerando um negócio que precisava dar resultado. Então, era um processo de emergência o tempo inteiro. Mas para esse grupo que não estava bem, a gente precisava entender, porque a CGG é uma empresa que tem pessoas como centro dos processos, né? Uma people-centric organization. Então, o que a gente fez? Fez todo um plano de retorno, preparou o escritório para essas pessoas retornarem. Retornamos dia 5 de outubro com 40 pessoas para o escritório somente. E aí, de novo, monitoramento. Primeira semana, o que aconteceu? Foi bem, não foi bem? Flexibilizamos algumas medidas de segurança, implementamos outras. Segunda semana, relatório também para todo mundo. E aí, agora, no final, a gente percebeu que a gente estava se preparando para uma segunda onda de retorno, porque mais pessoas gostariam de estar indo para o escritório trabalhar. A gente parou e falou, não dá para voltar mais. Porque, primeiro, o Rio de Janeiro ainda é a 4ª cidade em número de contaminação do Brasil, a gente está num escritório comercial, ou seja, tem outras empresas e pegamos elevador comercial para subir para o nosso andar. Então, ainda tem algumas coisas que não têm resposta. Então, por mais que até então esteja tudo bem, a gente resolveu, então, por cautela, esperar por mais alguns dias para retornar. Mais alguns dias que eu digo, mais uns 20, 30 dias, ou seja, mais um mês para então pensar numa segunda onda de retorno. E aí, quando você fala de ergonomia, eu acho isso super importante, porque a gente, enquanto RH, tem que pensar muito nisso também, né? Porque, de novo, não são mais as máquinas, né? E aí, pensando lá no Fordismo, Taylorismo, você não tem mais os processos e as máquinas no centro das empresas, tem as pessoas. E aí, a ergonomia vem para resolver também questões relacionadas a isso, que é como é que você promove o bem-estar, como é que você promove um conforto para essas pessoas trabalharem horas a fios, né? E ainda mais em ambientes domésticos, que não tem esse preparo para isso. Então, na CGG, por exemplo, o que a gente fez? Mandou cadeira, mandou computador, para alguns lugares mandamos mesas, mas, de novo, perguntamos, o que você precisa para ter um ambiente na sua casa que seja mais adequado para o seu trabalho? A gente não tem todas as respostas. A gente vai saber através deles o que funciona e o que não funciona para cada realidade, olhando cada indivíduo. Não sei se respondi, Shirley. Assim, você acha que o empregado, o colaborador, ele consegue saber precisamente em relação ao conforto, à ergonomia que ele precisa para te dar essa resposta? Em algum momento vocês pensaram em ter alguém especializado fazendo essa análise junto com ele? Então, o que acontece? A gente mandou a partir da solicitação, e aí depois a gente fez uma pesquisa específica de ergonomia.
né, montada pelo meu time de HSE, porque essa área fica dentro, mais voltada à área de HSE, e aí para algumas outras pessoas houve algumas visitas domiciliares, porque as pessoas estavam reclamando de luminosidade, de dor na vista, na musculatura, enfim, com dores aqui, muito no pescoço, na cervical, e aí tudo isso era ajuste de tela também que precisava ser feito, que eles não estavam percebendo. E aí, mas para alguns casos específicos isso foi feito, de novo, através de solicitação. Ah, perfeito. Olha, tem uma pergunta aqui também no chat, da Ana Cecília Costa. E quando houver experiência negativa, como poderíamos minimizar a situação e reconquistar a percepção do colaborador? Um beijo, Ana Cecília. Ela é da Dermage. RH da Dermage. Dermage também já passou pela minha vida, viu? Tem muitas boas lembranças. Lá no início da carreira, trabalhei lá na Dermage também, foi muito bom. Então, eu falo sobre isso no artigo também, né? A gente, enquanto RH... Deixa eu refrasear aqui o que eu estou querendo dizer. Na verdade, a gente, enquanto ser humano, a gente tem muito a tendência de olhar o negativo. E aí existe uma explicação neurocientífica para isso. A gente tem o que a gente chama do cérebro trino, né, que foi evoluindo. Então, começou pelo cérebro reptiliano, que que dá o alerta de sobrevivência. Passamos para o cérebro emocional, o sistema límbico, e chegamos no cérebro mais avançado e desenvolvido, que é o córtex e neocórtex, que só nós, seres humanos, temos. Então, voltando lá na origem, no cérebro reptiliano, essa parte do nosso cérebro ficou extremamente ativada durante a pandemia. Por quê? Porque todos nós queríamos sobreviver. É uma doença extremamente violenta, rápida, que a gente não sabe, não tem vacina. Então, todo mundo está com isso muito ativado, né? E aí, o que a gente quer? A gente quer se proteger. Tá? Isso é uma tendência do ser humano. A gente procura por estímulos negativos no ambiente para quê? Para a gente evitar esses estímulos negativos. E a gente, enquanto RH, reproduz isso no nosso ambiente de trabalho. Quando a gente olha os nossos processos, a gente quer sempre olhar aquilo que não está funcionando para melhorar. Né? Está errado? Não está errado. Mas no que tange a uma experiência negativa, eu não vou conseguir transformar essa experiência negativa numa experiência positiva. Eu vou, no máximo, conseguir transformá-la numa experiência que é chamada de neutra, nem positiva, nem negativa, que não me acrescenta dentro de uma employee experience maior. Então, o que eu quero dizer com isso? Processos de melhoria contínua no processo de RH, a gente tem que fazer para melhorar sempre, né? E ser mais eficiente, ser mais eficaz, entregar resultados melhores para a organização. Não para esperar um engajamento maior do nosso funcionário. Não é através disso que a gente vai conseguir isso. A gente vai conseguir gerando mais experiências positivas, sempre. Então, quanto mais experiências positivas eu sou capaz de gerar no meu ambiente de trabalho, mais eu tenho comprometimento, engajamento, enfim, e as pessoas têm esse que a gente chama de long-term commitment, né, que é o comprometimento de longo prazo. Perfeito, Gabriele. Obrigada pela sua explicação. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu gostaria. O que me ocorreu, Gabi, aqui, a gente falando, é assim... Exatamente isso, a experiência que a gente traz para o colaborador, aquilo que a gente acha que é o melhor para ele, pode ser o melhor para um e não ser o melhor para o outro, né? Perfeito. E eu fico imaginando, assim, o grande desafio que a gente tem, né, de poder atender toda essa expectativa, né? De uns querem o azul, outros querem o rosa, e, né, somente só para contextualizar, né? Então, eu fico imaginando assim, como é que a gente consegue, né, no meio de tanta dessa nossa desse grupo tão enorme de colaboradores e de gestores, atender todas as expectativas, né? Tem uma coisa que a gente que eu venho falando aqui na empresa e olhando muito, justamente esse, assim, dar o remédio para a pessoa certa, né? Não é o mesmo remédio que vai curar as dores de todo mundo, né? São remédios diferentes. Ainda mais falando de uma área enorme de operações, a gente tem pessoas de campo, a gente tem pessoas internas, administrativas, ou seja, a gente tem um público muito diversificado, né? E, às vezes, a gente pensa assim, né? Na época da pandemia, foi assim, vamos deixar as pessoas em casa, em home office, mas que delícia, todo mundo ficar em home office, né? Todo mundo trabalhar de casa, a gente já começa a perceber que não é bem assim. E aí me veio aqui uma coisa na minha cabeça, assim, de como que a gente poderia tornar essa experiência do cliente
de uma maneira individualizada. Talvez indivíduo a indivíduo não, mas setorizada. Assim, não sei se você alguma vez já pensou nisso, ou na sua empresa já fez esse tipo de pesquisa para identificar exatamente o que a gente poderia atingir de uma melhor forma um ao outro. Justamente porque no meio da correria, da confusão, a gente acaba tomando uma ação achando que é bom para todo mundo, né? A gente não atinge aquilo. E aí, assim, eu não sei se existe algum método, alguma forma da gente poder enxergar isso, né, na sua diversidade e tratar de formas diferentes. Não sei se eu fui clara com a minha pergunta, mas é exatamente isso. O que eu acho, Celinha? De novo, o Employee Experience não é só responsabilidade de RH. Quando eu tiro o holofote do RH e eu passo a fazer um zoom dentro de todas as posições de liderança, por exemplo, eu consigo fazer um trabalho individualizado. E aí o trabalho de RH perpassa onde? No desenvolvimento desse líder, para esse líder ser capaz de fazer essa gestão, que é uma gestão individual. Porque o que eu vou fazer de plano de desenvolvimento para o funcionário não necessariamente é o mesmo plano de desenvolvimento para o outro funcionário. Então, você começa realmente a ter uma gestão individualizada, a dar feedbacks baseados em fatos, né? Realmente, o que aquela pessoa precisa desenvolver e não o que eu acho, enquanto líder, que ela precisa desenvolver. Então, tem todo um trabalho que tem que ser feito com o RH e com as pessoas da organização para cuidar deste ambiente de trabalho. Tendo feito isso, aí, mudando um pouco o olhar, porque, como eu falei, o Employee Experience não é só processo de RH, mas é também processo de RH. Eu posso te dar um exemplo. O que muitas organizações estão fazendo para ter uma gestão de benefícios mais individualizadas, por exemplo? Se eu sou uma mulher solteira, não tenho filhos, para que eu vou querer, por exemplo, ter um plano de saúde top de linha com reembolso de cesárea? Vamos dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Talvez eu não queira isso, mas eu queira receber mais num reembolso de academia. Então, é isso que eu estou falando também, que a gente consegue ajustar os nossos processos de RH, e aí, dando esse exemplo de benefícios, para conseguir também criar experiências individuais. Então, hoje você tem uma gestão de benefícios que ela pode ser mais flexível para atender às necessidades individuais de cada funcionário. Entendi. Entendeu? Obrigada, Gabi. Nada, queridona. Olha, Gabriele, também já tem outra pergunta aqui no chat para você, do Luiz. E perguntou o seguinte: como reagem os gestores com diferentes idades? Choques de geração. Nossa, Luiz, essa foi boa, hein? E, gente, só vai piorar, tá? 2025, 75% da nossa força de trabalho serão os millennials, né? Deixa eu só fazer uma brincadeira. Completamente diferente. É porque eu tenho um amigo que está ouvindo que está interessado nessa resposta. Então tá bom. O que acontece, né? Hoje o que a gente tem hoje 4 gerações no ambiente de trabalho, indo para uma 5ª. A gente tem os baby boomers, geração X, geração Y, geração Z, e já existe a geração alfa, chegando daqui a pouco. Então, a complexidade só vai aumentar. Isso é ruim? Não. Porque eu acho que cada geração dessa traz coisas muito relevantes e contribui muito para as organizações. Que eu vejo? Eu vejo talvez os milênios ainda numa posição de, apesar da gente saber que existe uma questão de arrogância, ainda que se referencia aos milênios e tal, eu não vejo dessa forma. Eu acho que eles ainda estão numa posição muito de coadjuvantes, né? O geração X ainda recebe esse milênio de uma forma de eu sei tudo, você não sabe nada, fica quieto aí na sua ignorância, você tem muito que aprender, tenho anos de empresa, conheço esse negócio de ponta a ponta aqui, você não tem nada para agregar. Já vi muita conversa assim, só que tem muito milênio que vem com um conhecimento digital, de capacidade criativa, de um olhar diferenciado que é magnífico e que agrega muito para essa geração de baby boomers e geração X que estão nas organizações. E aí eu vou dar um exemplo para você. Na Equinor, o que a gente tinha lá? Um programa chamado Country Manager for a Week, né? Que é você sentar na posição de Country Manager por uma semana. O que era isso? Eu colocava um talento, um young talent lá, muito novinho, para acompanhar o country manager por uma semana. E aí ele participava de reuniões, tinha que assinar lá todo um termo, né, de não disclosure e tal, porque ele ia para reuniões pesadíssimas com o country manager, na Petrobras, na NP,
XP, dentro da Equinor, ele seguia a agenda à risca, ia todos os compromissos com o cara. E aí tinha um reporte que ele tinha que fazer diário e um reporte no final dessa semana, e ele tinha que dar um feedback para o country manager. Tá? E isso era maravilhoso. Por quê? Porque tinha uma oportunidade de aprendizado enorme para esse garoto jovem ou menina jovem que estava chegando, para dar um banho de loja, para ela entender também da complexidade que é uma posição de country manager, e para esse country manager era uma oportunidade incrível de oxigenação, de olhar, de ter uma pluralidade aí de olhar e perspectiva absurda, né? Então, acho que, respondendo a tua pergunta, Luiz, eu acho que essas gerações se agregam muito, se completam muito, e tem tudo para dar certo, desde que se tenha respeito e colaboração. Você quer acrescentar alguma coisa, Luiz? Já que você Quero sim. Você está numa grande organização preocupadíssima com esse assunto, né? Mas eu imagino, nas interações de todos nós aqui, que isso não se replica em companhias, né? Como é a gestão desse conflito? Se é que você já enfrentou isso no seu dia a dia? Muitos. Né? Você sabe que eu já ouvi uma vez? Eu não sei por que você está aqui. Eu não preciso de RH. Eu posso fazer exatamente o que você faz. Nossa. Só não faz, né? E aí, o que você responde numa hora dessa, né? Então, assim, eu acho que a nossa vida, ela não é fácil, RH. Eu acho que a gente é confrontado o tempo inteiro, a gente tem que se provar o tempo inteiro. E aí, ainda mais sendo mulher, Luiz, eu acho que a vida para as mulheres ainda é mais difícil ainda. Porque existe uma questão de misoginia muito grande, uma cultura machista muito grande. Então, por exemplo, falando eu vivi culturas muito diferentes na minha carreira, né? Eu vivi uma cultura francesa muito agressiva, o Giba daqui não me deixa mentir, na L'Oréal, nossa, assim, você matando um leão por dia para sobreviver lá. Aí eu tive uma guinada de 180 graus, porque eu fui para o extremo oposto, que era uma cultura escandinava, extremamente aberta, colaborativa, entendendo a particularidade do indivíduo, respeitando a questão familiar, enfim. E aí eu saí da Equinor e fui para uma empresa que eu diria que é no meio do caminho. Só que com uma particularidade, que é uma empresa extremamente técnica. Eu nunca trabalhei numa empresa com pessoas com background tão técnico e com um nível de conhecimento tão alto. Por quê? Porque eu recruto pessoas diretamente de mestrado, doutorado e pós-doc. Então, ou seja, é uma força de trabalho que é extremamente capacitada e arrogante. Porque eles estão no centro do universo, né? Acabei de defender a minha tese aqui na Universidade da Pensilvânia, não sei onde, na Europa, e quem é você para vir aqui falar comigo, sabe? Tenho anos, acabei de inventar uma nova tecnologia, quem é você de RH, psicóloga, para vir aqui falar comigo? Então, assim, você tem que gerar muita credibilidade, você tem que... no início, eu estou na CGG, vai fazer 1 ano e meio, no início eu não era nem vista como CGG, você nem chegou ainda, você não vem aqui falar nada que você não sabe o que você está falando, né? Então, eu acho que... E aí o desafio que para mim fica muito claro é a nossa capacidade de aprender sobre o negócio. Porque a gente só vai ser escutado quando a gente souber do que esse negócio trata, quais são os desafios desse negócio, por quê, né? E aí, lembrando lá do Golden Circle, do Simon Sinek, a gente só começa pelo porquê. Senão nem começa. Então, qual que é o propósito, quais são os objetivos, qual que é a estratégia, para você realmente conseguir estabelecer um vínculo, né? Que é o vínculo inicial, que vai fazer você conseguir estabelecer um trabalho ou não. Ok. Obrigado. Nada, querido. Maravilha. A Lígia, deixa eu voltar aqui. A Lígia, ela perguntou se seria possível, Gabriele, você depois compartilhar conosco essa pesquisa geral que você fez na CGG eu acho que foi em relação ao retorno, certo, Lígia? Foi. Só o que acontece? Essas pesquisas foram feitas por nós dentro do RH, a gente não comprou isso de ninguém, né? A gente fez através do Google Forms, então, assim, eu não consigo passar nenhum reporte sobre isso. Queria fazer uma pergunta, Gabriele. Posso fazer? Oi, Kátia. É uma dúvida. Pode fazer sim. Então tá ótimo, dá tempo, né?
Eu queria mais até a título da gente discutir, né? A gente sabe que existe, já vem ao longo dos anos essa questão do esgotamento físico e mental. E agora, a partir de 1º de janeiro de 22, que está bem próximo, a gente já tem o CID-11, né? Aí na entrada, né? Então, eu queria entender um pouquinho de você, com a sua experiência, que é muito grande aí nessa questão humana, né, acolhedora, com os colaboradores, se essa parte, né, do cuidado da saúde física, mental, espiritual, que é o bem-estar, né, e a felicidade dos colaboradores, qual vai ser o grau de importância nesse contexto, né? O que vai valer mais para a empresa? Qual vai ser o maior peso, né, dado para os colaboradores de valorização? Vai ser o líder que está ali do lado dele, fazendo com que ele cresça profissionalmente, estando junto dele ali, trabalhando em conjunto? Vai ser essa questão de valorização mesmo, do cuidado da saúde, da felicidade, do bem-estar? O que você acha que vai ser mais relevante? Eu sei que tem um conjunto, né? Mas a gente está num grande balaio aí. Muito. Eu diria 2 coisas, né? Acho que a questão da saúde mental também muito importante, né, Catinha? Assim, que é isso que você falou, a saúde física, mental e espiritual. Né? Acho que é perfeita essa colocação que você fez. E é um grande desafio, né? Só vou voltar um pouquinho no tempo, porque lá em 2019 a gente implementou o CID Care, que foi uma iniciativa que a gente teve de qualidade de vida. E aí esse programa de qualidade de vida, ele não só abarcava os funcionários, como a família do funcionário, né? Porque a mudança que a gente queria promover era uma mudança de vida, não só, ok, entrei na CGG, aqui eu como bem, me alimento bem, tenho shiatsu, tenho yoga, tenho mindfulness, não. Isso eu tenho que levar para a minha casa, eu tenho que dar o exemplo para a minha família, eu tenho que fazer a mudança acontecer lá, para ser uma mudança que seja sustentável. Senão, não é sustentável, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, lá na CGG, a gente dava café da manhã antes da pandemia. E aí a gente teve uma mudança drástica. Eu tinha refrigerante na geladeira da CGG. Isso tudo acabou, né? E a gente veio comunicando, isso vai acabar, a gente acabou de implementar, existe uma necessidade de a gente se alimentar melhor, se cuidar melhor, dormir mais. Gente, o quanto o sono é restaurador e o quanto a gente sofreu nessa pandemia sem conseguir dormir, né? Então, assim, a gente começou a dar pão integral, né, coisas assim bem naturais mesmo para os nossos funcionários, e foi terrível, eles reclamaram horrores, né, mas assim, no início, porque foi uma mudança que eles não gostaram, né, então tinha, por exemplo, biscoito recheado, gente, e aí cortou o chocolate, nossa, eles ficaram desesperados, mas de novo, num primeiro momento, aí depois a coisa foi normalizando, eles foram entendendo o que estava por trás disso, e aí, por exemplo, a gente começou a fazer um trabalho com nutricionista, e aí, de novo, englobando a família, não só ele, para que a comida daquele lar também fosse impactada e tivesse uma mudança que impactasse o funcionário por inteiro, né? E para mim, e esse cuidado, Kátia, foi muito pensando nisso que você acabou de falar, que é a questão da felicidade, do bem-estar, da questão da nutrição, a questão aí da saúde mental, com a questão do mindfulness, do yoga, a gente já tinha um suporte aos funcionários, né, de atendimento psicológico antes mesmo da pandemia, porque isso fazia parte de como a CGG encara também o indivíduo. Só que, de novo, o RH, e aí a gente falou um pouco sobre isso no grupo lá de RH que a gente faz parte, uma andorinha só não faz verão. Não adianta a gente lá, lindo, a tia do RH, balançando a bandeirinha da paz e do amor, se depois na área dele é um sofrimento infernal, porque aquele líder não sabe fazer gestão, aquele líder fica pressionando, tem que trabalhar final de semana, trabalhar depois do horário, tem que entregar resultado, aquela pressão por resultado, que aí você não consegue ter um resultado sustentável. Só que isso foi antes da pandemia, né?
E aí, com a pandemia, né, as pessoas nas suas casas, a gente volta para o dilema e desafio inicial, que é como você faz gestão de pessoas à distância, como é que você trabalha a cultura à distância, né? E a gente teve muitos desafios, e aí um dos exemplos que eu trago lá no início da pandemia também, que a gente começou a fazer que a gente chama de Leadership Talks, umas conversas com líderes, grupos bem pequenos, para a gente poder criar uma base segura para aquelas pessoas se sentirem confortáveis de trocar, né, se colocar numa posição de vulnerabilidade, de dizer não sei, de perguntar, né, de colocar numa posição realmente de perguntar e tentar entender como o outro está fazendo. E numa dessas reuniões, o líder chegou para mim e falou: Gabriele, a pergunta foi: o que você está fazendo para se manter motivado e para motivar seu time? E aí a pessoa me respondeu: Gabriele, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Ele falou assim para mim, e eu achei muito bacana a capacidade que ele teve de ser tão aberto. E a primeira coisa que eu pensei: que bom, está funcionando esse canal. Segundo, nossa, a luz vermelha acesa, né, não tem ferramentas, né? Então, o que a gente pode dar de ferramentas para essas pessoas conseguirem trabalhar seus times à distância? E aí a gente começou todo um trabalho de passo a passo para construir porque, assim, de novo, eram pessoas que, a sua maioria, eram líderes pela primeira vez. Então, realmente não tinham ferramentas. E aí a gente começou a desenvolver tudo com eles, para eles poderem se sentir, primeiro, trabalhar internamente essa questão e trabalhar o outro, né? Ah, muito legal. Eu tenho visto muito, assim, nós como líderes, né, a gente teve que se reinventar e cuidar de tudo, né? Muito. Cuidar de todo mundo à distância, se preocupar muito, porque uma coisa é você ver a carinha de cada um ali no dia a dia, né? A outra é você olhar atrás de uma tela, porque você pergunta se está tudo bem, e não está nada bem, né? E Então, quando você consegue ver a carinha na tela, né? Porque uma das coisas também que a gente percebeu é que as pessoas não abriam as câmeras. E aí, até onde você pode pedir para essa pessoa abrir a câmera? Ela está na casa dela. Pois na particularidade dela, né? Então, assim, você tem toda uma questão também delicada. As pessoas, às vezes a pessoa não está abrindo porque ela não pode abrir, né? Ela está no meio de uma situação, não tem espaço na casa dela para trabalhar, não tem um escritório na casa dela, não tem uma privacidade para esse trabalho acontecer. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Se colocar no lugar do outro aí. Você não consegue olhar para a carinha para poder entender se ela realmente está bem ou não está, né? E a outra preocupação também que foi gerada foi com a liderança, porque, assim, você é uma líder, você cuida de todo mundo, você tem que se reinventar, você tem que olhar para a parte produtiva, para a parte emocional, para todo o contexto. E você, quem olha por você? Que foi uma pergunta que surgiu muito forte no RH Rio, não, no CONAR, não foi? Quem cuida? Não, foi no RH Rio, falando sobre quem cuida do RH. Quem cuida? E aí, uma das coisas que a gente tem feito muito é o autocuidado. Né? A gente tem que se autocuidar, a gente tem que entender, né, os nossos sinais. Quando o estresse vem, e aí uma das temáticas que eu trabalho muito, Kátia, quem me acompanha sabe, é a inteligência emocional. Às vezes a gente passa a vida sem nem conseguir nomear as emoções que a gente está sentindo. Então você precisa dizer, sabe, não é tudo estresse, não é tudo burnout. Eu estou angustiada, eu estou com medo, eu estou insegura. O que eu estou sentindo? Né? Qual é a emoção? Por que essa emoção está vindo agora? Então, assim, a gente tem que ter esse autocuidado, essa escuta, né? Porque o RH também ouve muito o outro, se coloca para o outro demais e esquece também de se auto-escutar. Então, assim, e aí foi aquilo que eu falei no início, a gente teve essa parada aí, né? O que a gente parou para pensar? O que a gente refletiu aí ao longo desses 7, 8 meses, né, de parada abrupta. Então, acho que é muito importante a gente conseguir ter esse autoconhecimento, essa autorreflexão para gerar esse autodesenvolvimento. Com certeza. Em algumas palestras que eu tenho feito em algumas empresas, a gente tem discutido exatamente isso, né? A importância da psicologia positiva. Eu amo, gente. Estou fazendo uma pós em psicologia positiva. Ai, nossa, estou com uma pilha de livro aqui para ler. Eu sou apaixonada pela psicologia positiva, até por uma experiência própria, né?
E, assim, o quanto, às vezes, a gente foge, né? A discussão que a gente faz no grupo é essa. Às vezes, você está com medo de alguma coisa, e ao invés de você entender que medo é esse, se ele é real, por que ele existe, e trabalhar ele, você quer tirar ele da sua vida porque você não quer sentir medo. Então, quanto mais você vai tirando, tentando empurrar ele para fora, mais ele vai crescendo dentro da sua mente, e aí você perde o domínio, porque aí você daqui a pouco está com uma ansiedade, né? Então, hoje, eu sempre, nossas discussões internas são sempre essas, né? A inteligência emocional, são as emoções positivas, né? A administração de tempo também, porque senão a gente vira um bombeiro, eu até brinco, né? Tá apagando incêndio constantemente, mas assim, eu acho que a psicologia positiva vai ajudar muito em todo esse processo, esse novo, que não é tão novo, porque a gente já sabia que a qualquer momento a gente ia ter essa questão do home office. Troca de olhar, né? E eu acho que a gente está olhando mais para a gente também, está conseguindo entender as pessoas e olhar para as pessoas, porque a gente estava muito no automatismo, né, Gabriela? Muito. Eu costumo dizer que a gente estava só sobrevivendo, né? Sem perceber. Módulo total, piloto automático. Acordo de manhã, tomo banho, tomo café, vou para o trabalho, volto, tomo banho, janto, fico com as crianças, durmo. Exatamente. Então, eu acho que esse momento de reflexão interna, de autoconhecimento, dessa busca, desse sofrimento também pelos medos, as perdas, né? A empatia com as outras pessoas, o que vem acontecendo, como eles estão sofrendo. Eu acho que nunca se falou tanto de empatia e compaixão, né? São duas palavras que fazem parte aí desse... Que eu detesto essa expressão, mas só me vem essa expressão na cabeça ultimamente, novo normal, porque todo mundo só fala disso, normal, né? Mas são duas palavras que invadiram o nosso vocabulário, com certeza. E eu acho que a gente passou a ter um olhar para o outro e para a gente mesmo, que a gente não estava tendo, né? Para a família, para os amigos. Eu acho que a gente viu o quanto importante é, né, esse relacionamento, né? Relacionamento verdadeiro, não esses relacionamentos que eu digo que não são da alma, né? São relacionamentos que as pessoas criam ou ficam se relacionando por algum interesse somente, não pelo interesse do ser, né? Perfeito. Assim, muito legal, obrigada. E é muito agradeço, legal obrigada. Assuntos com você. Obrigada pela resposta aí. Imagina. Obrigada, Kátia, pela sua participação. Olha, tem vários comentários aqui no chat. Cadê aqui? Gente, tem muita coisa. A Malba colocou inteligência emocional, verdade. A Soraya colocou cuidar de si mesmo para depois cuidar do outro. Cadê a Soraya? Tá aí? Nem vi a Soraya. Tá aqui sim. Ah, lindona! Tô aqui, não podia perder, tinha que te prestigiar. Queridona. Aqui a Rose acabou de escrever: a Covid com certeza nos tirou da nossa zona de conforto e deixará legados positivos, como, por exemplo, a empatia pelo outro. Legados positivos. Sim. Tem duas perguntas que já entraram aqui no chat, então vou dar prioridade para elas. Uma é do Matheus Teixeira, que ele é da área de inteligência artificial, e ele perguntou o seguinte, Gabriele, cadê a pergunta? Cadê o Matheus? Quero ver o Matheus, essa área, olha, essa área... Eu fico com o cabelo em pé com essa área, hein, Matheus? Cadê ele? Ele ali. Ele ali, olha ele ali. Faz a pergunta, quero ouvir a vozinha. Ótimo, melhor ainda. Abre o microfone. Tudo bem, gente? Tudo bem, Matheus? Eu estou aqui como inimigo, eu acho, né? Não, de jeito nenhum. Não. A gente não tem como parar o processo de inteligência artificial. A gente só tem que tentar humanizar mais esse processo. Eu estou apaixonado pela área de EX e eu venho da área de inteligência artificial, inteligência competitiva, mas recentemente eu saí dessa área porque eu não deu mais, o meu lado humano falou mais alto. Eu tenho depressão, ainda trato há muitos anos, mas agora na pandemia, assim, por ter perdido parente próximo, por ter visto a coisa sendo devastadora, eu vi a necessidade de trabalhar com equipe e não tinha ferramenta, velho. Não tinha ferramenta. Essa pergunta que você fez agora de quem cuida do RH é a pergunta que eu estou me fazendo assim desde junho, mais ou menos, que eu falei, cara, tá todo mundo bugado dentro de casa. Um bando de programador roendo quina de parede à base de Red Bull, cafeína. Eu falei, velho,
Gente, você falou uma coisa agora super importante, Matheus, assim, essa coisa que você falou de estar trabalhando muito, né? E foi uma das coisas que eu escutei da minha liderança, porque quando iniciou, a gente estava em isolamento, não podia nem sair na rua, né? Então as pessoas estavam trabalhando uma carga horária terrível, às vezes 12 horas, 14 horas por dia. E aí a leitura dos líderes foi, nossa, a performance está ótima, a performance está maravilhosa. Acabou o lockdown, as pessoas começaram a ir para a praia, fazer as suas coisas. Gabriele, começou a cair a performance. Eu falei, não, a performance voltou ao normal, porque você está analisando por uma base errada, porque estava todo mundo trabalhando muito, porque não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Você estava dentro de casa, trancada, então as pessoas começavam a trabalhar horas sem parar. Exato. Se você for olhar o gráfico, eu infelizmente e felizmente eu sou autodidata. Então a minha cara de maluco vem com o pacote completo. Mas assim, se você olhar um gráfico disso, eu não sei se vocês conhecem a função, ela é uma função de movimento harmônico simples amortecido. O que isso quer dizer? Que você barrou um esforço e a galera, na hora que for descontar, acumulou igual um amortecedor de um carro, produziu 2 semanas, aí na hora que falou, vamos afrouxar, aí a galera caiu de novo. Agora, vai acompanhar direitinho a mesma curva de propagação que está acontecendo com os focos de pandemia espalhados, e aí a galera vai ficar nesse sai e volta, e ninguém tá conseguindo colocar meta mais nisso. Então, como eu trabalhava com modelagem de matemática em cima disso, não vou falar sobre isso, ninguém me conhece aqui mesmo. Então, assim, eu tô estudando isso aqui. Então, lá na CGG, a gente faz modelagem de modelos matemáticos também, tá? Eu sei. Sei bem do que você está falando. E aí, o que aconteceu, né, dentro desse cenário, lembrando um pouquinho também dos resultados aí negativos que a gente teve. Como a gente tem um trabalho muito sobre projeto, com muito engajamento, muita troca, times interdisciplinares, com o trabalho remoto, você diminui muito a troca, você diminui muito os processos criativos, e como consequência, as ações de inovação. E aí, falando um pouquinho da tua área. Então, cara, minhas ações de inovação despencaram. Só que eu sou uma empresa de tecnologia. Eu não posso ter isso. Onde que eu cheguei com a minha pergunta e por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu tive que ir lá na Jornada do Herói, lá no Campbell. Magnífico. Peguei a jornada do Campbell, cruzei com a jornada do empreendedor, com a jornada do empregado, com a jornada... Tudo, botei tudo, fiz um monte de planilha com indicador, com métrica, e agora eu tô monitorando os malucos em volta de mim. Então, assim, eu tô perguntando pra galera, quanto tempo você tá fazendo de meditação, quanto tempo você tá indo para fazer, andar na rua, eu tô dividindo as horas, igual o pessoal do Faça Tempo, do Google, que eles fazem horas investidas, horas de destaque, horas disso, horas daquilo, horas remuneradas e tal. E aí eu tô fazendo isso, porque é a única forma que eu tô achando de falar pra galera, velho, a única forma que você tem de perceber tempo é se você voltar a perceber tempo. E uma coisa que apareceu aqui no chat que eu queria comentar é que é o seguinte, mudança você não impõe, mudança você vende. O maior produto que o RH vende é mudança, velho. Vocês estão vendendo o negócio errado. se você convencer o restante da empresa que a visão do ser humano que está produzindo código de 30 bilhões de dólares ali, se ele tiver Covid, ele está morto em 14 dias, e ele não comitou o código dele para a nuvem, a empresa vai se ferrar. Então, vocês têm que chegar, bater no peito pro cientista que for e falar, velho, se você não cuidar dos malucos que estão lá na casa deles se ferrando, sua empresa vai acabar. Foda-se seu ego, tá ligado? Não, perfeito. A minha pergunta foi... Eu adorei a tua ferramenta, viu? Que você criou então, aí. Porque com quem entende de matemática, quem tem a mente muito matemática, tabela é isso aí, cara. Sensacional a solução que você arrumou. Eu tô desenvolvendo, então eu entrei aqui para ver o que vocês iam conversar, para eu poder jogar nos meus livros aqui, nas minhas sprints e tal, mas se eu puder, depois eu queria conversar com todos vocês que quiserem, para eu ajudar a botar isso na prática, porque eu não tô vendo ninguém cuidando do RH. E a minha pergunta foi,
o EX, será que vai ser igual o começo do Scrum e do Agile para 2021? Então, o EX, que é Employee Experience, tá, gente? O EX, para mim, ele já vem há um tempo, né, Matheus? Se a gente olhar a bibliografia, ele não é uma coisa que aconteceu durante a pandemia. E aí eu trouxe até uns livros aqui para mostrar para vocês, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Sim. Appreciate, esse outro aqui, ó, Great Work, que são os 2 livros de um autor chamado David Stewart. Ele é um escritor americano, cara, e ele só vive de Employee Experience. Ele já trabalha com isso há décadas, e ele tem um reporte que ele lança anualmente também no site da consultoria dele, que é o C-Tanner, que ele fala só sobre o que está mudando, quais são as novas tendências de RH. E aí, na última, que foi uma das coisas que apareceu, Kátia, foi burnout, por exemplo, na de 2020. Diversidade, inclusão, só o termo inclusão, não diversidade. Aí o impacto da inclusão dentro da cultura, porque tudo que ele trabalha é permeando a cultura, e por isso que é tão focado em Employee Experience, né? Porque você não consegue olhar a Employee Experience sem olhar a cultura organizacional, está muito mesclado os assuntos. Então, assim, para mim, não existe novidade nesse termo, Matheus. Eu acho que a gente vem desenvolvendo um trabalho, né, já há algum tempo. Acho que o que muda é a forma como esse trabalho vai ser desenvolvido daqui para frente, dentro de um contexto que a gente não conhece, que é obrigatoriamente um modelo de 100% de home office, porque Europa toda voltando para home office, Estados Unidos voltando para home office também. Então, assim, dentro de um cenário que a gente também desconhece, né, que a gente ainda está, de novo, aprendendo. Mas, voltando um pouquinho ao que você tinha falado, eu acho que falta o RH tomar ações que sejam ações não para apagar o incêndio, mas começar a projetar uma perspectiva de futuro. Então, assim, esse é o novo normal. Então, como que vai ser daqui para frente? Quais são as ações que a gente vai ter no nosso calendário de RH? Como é que eu vou fazer a gestão? Eu tenho esse também, maravilhoso, Matheus. Que legal. Adoro o Daniel, o livro Drive dele é sensacional. Então, assim, você ter ações consistentes e sustentáveis, né? Para você ter uma gestão de RH, porque o que está acontecendo agora não está tendo uma gestão de RH. Vamos ser franco. Não tem. Está tudo pegando fogo. E assim, eu estou falando de empresas que... assim, eu trabalho com consultoria de inteligência, né? Então, eu tinha contratos, às vezes, que eram com empresas de seguro imensas, e tinha, às vezes, que encontrar um programador que fizesse programação em COBOL, por exemplo, umas moscas brancas, assim. E, cara, na hora que os contratos começaram a ser suspensos, parece que todo mundo voltou lá para o reptiliano mesmo, correu para as montanhas e falou, velho, ou eu vou fazer o que é seguro para me manter nesse cargo, ou eu vou fazer o que estão me mandando. E ninguém parou para fazer uma jornada mínima que fosse e planejar o que ia acontecer com cada área. Então, assim, os contratos da galera que chegou até março, antes da pandemia, até 7 de março, por exemplo, todos eles tiveram que ser replanejados. Então, os orçamentos para o mercado de 2020 até dia 7 de março tiveram todos que ser refeitos. Só que a galera continuou trabalhando como maluca. Parece que nenhuma liderança teve a hombridade de falar, velho, eu nunca passei por uma pandemia na minha vida, eu preciso de 15 dias para pensar. Vamos parar todo mundo e vamos pensar? Ninguém fez isso. Eu não sei se eu estou sendo inocente, porque eu sou... meu contrato é independente, eu sou autônomo, mas eu vejo que, assim, as empresas grandes que deveriam... É outra maneira de pensar, Matheus. É outra maneira de pensar, né? Eu vou fazer uma pergunta para a Gabriele, né? Só porque o tempo está correndo, né? Perdão. Gabriele, assim, eu queria que antes de você terminar, não sei se... Alice, tem mais uma pergunta, né? Tem só mais uma pergunta da Thaís, Vera, e eu já tinha prometido que eu... Porque eu queria que ela dissesse o que a gente precisa fazer para melhorar esse Employee Experience. Como é que a gente melhora? Você falou de um monte de coisa, mas, assim, por onde a gente começa? Qual é o ponto principal, né? Eu acho que eu brinco, Vera, que eu sou RH de raiz. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que é um RH que anda no corredor, que fala com as pessoas, né? Aí estou falando, me remetendo ao passado, né? Na história do...
Congelou? Parou para vocês? Que fala com as pessoas. Conseguiu? Cortou? Foi. Deu uma Agora cortadinha. voltou. Voltou. Tá. Voltou. Que faz um trabalho muito de formiguinha. E aí, assim, não é só a Gabriele, é todo o meu time. Porque essa é uma cultura que a gente estabeleceu. Então, assim como eu tenho esse hábito, todas as pessoas do meu time também têm de conversar. Então, quando eu não consigo atingir aquele colaborador, o meu time está atingindo. E aí é um conhecimento transversal que vem para mim. E aí a gente começa a capturar as impressões. Essa é uma maneira. A outra maneira é através das pesquisas que eu falei. Mas de qualquer forma que vocês escolham fazer, tem que ter o walk the talk. Tem que estar perto, tem que ouvir as pessoas, né? A gente trabalha para eles. A gente tem um propósito de entregar uma agenda de RH. As pessoas também me perguntam, como é que você faz para vender seus projetos? Primeiro, porque os projetos não são meus. Quando a gente faz um projeto, a gente faz para o business. Quando eu vou para o business para falar qualquer coisa com eles, eu começo a contar a história a partir da perspectiva dele, não da minha. Não sou eu que estou falando o que é bom fazer. É por conta disso, olha, tua área está assim, teu time está assado, esses são os indicadores, teu negócio está indo para essa direção, pensando, o que os nossos competidores estão fazendo, né, trazendo dados de mercado. E aí tem uma coisa também que eu uso muito, Verinha, que você adora, que é o storytelling. Porque o RH tem que saber contar a sua história, né? Claro. Eu tenho que vender. Eu tenho que vender a ideia que é para ele, que é importante para ele, como se fosse dele, sabe? Você tem que ter todo um viés estratégico de convencimento e falar, não, mas você não lembra aquela reunião? Você que deu essa ideia, não é minha essa ideia. Puxa aí, isso aí. Exatamente. E aí, de novo, é essa construção diária, gente. Não é um movimento fácil, muitas vezes é complexo, mas o que eu posso dizer para vocês é que vale muito a pena. Os resultados estão aí, sabe? Assim, a gente vive muito na CGG, então, essas coisas que a gente andou enviando para a casa dos funcionários, não foi só para dar um presente, tinha um significado. De novo, tinha um propósito, estava amarrado com uma cultura, estava amarrado com uma data especial para a CGG, que seria neste mesmo mês. Então, você tem todo um enredo para, de novo, é o storytelling, como é que você conta a história? É óbvio que o que eu quero com isso? Eu quero que ele se sinta amparado, eu quero que ele se sinta próximo da CGG, porque, de novo, cadê a empresa? A empresa se esvaiu nesse processo de home office. Onde é que está a CGG? Está cada um trabalhando da sua casa, cuidando da sua atividade, sem ter a visão do todo. Se eu respondi, Verinha? Respondeu, claro. Respondeu sim. Tem só mais uma última pergunta, Gabriele, que foi da Thaís Vilela. Ela falou assim, oi, Gabriele, você é uma inspiração. Pode falar um pouco do ciclo de onboarding na CGG? Obrigada, Thaís, pelo carinho, viu? Então, nosso ciclo de onboarding, a gente contratou durante a pandemia. E aí, o que a gente fez, né? Como a gente tem aí esses 30% que voltaram para o escritório, a gente deu a opção dessas pessoas escolherem, né? Se você quer ficar alguns dias no escritório, você quer trabalhar de casa o tempo inteiro, de novo, tentando entender a perspectiva individual de cada um. As pessoas responderam que queria ir para o escritório, o que a gente achou excelente, eu estava lá torcendo, pede para o escritório, pede, porque primeiro, eu estou contratando por uma empresa que eles não estão nem conhecendo, né? Eles não estão nem vendo, cadê essa CGG de novo? E aí, eles vão começar agora, essa semana que vem. Então, como que a gente faz? Né? A gente tem todo um calendário de receber essas pessoas, e aí durante a pandemia o que a gente fez foi fazer sessões online o tempo inteiro, né? Sessão com HSE online, sessão com RH online, sessão conhecer as pessoas, e a gente fazia tipo um café com RH, em que a gente convidava esse newcomer, convidava outras pessoas de diversas vezes aí, um público bem diverso. A gente nomeou o buddy, né, que é aquela pessoa que vai acompanhar aquele novo entrante e vai ser meio que um anjo da guarda dele para, de novo, gente, não tem como não ter essa computador, recebi lá, né, os procedimentos de segurança e tal, mas e aí, né? Como é que é? O que eu faço agora? Qual que é a minha rotina de trabalho? É óbvio que o gestor tem todo um processo de fazer
Eu acho que Mas o Buddy tá travando? Tá travando um pouco. Agora deu uma normalizada. Que é a pessoa que vai falar dos caminhos das pedras ali da organização, né? E muito recurso de learning também que a gente teve durante esse processo de onboarding, porque agora todos os nossos treinamentos viraram online. Então, a gente tem o que a gente chama do Learning Hub, que é uma universidade corporativa global, então todos os treinamentos principais estão ali também, então ensinar a usar a ferramenta, acessar essa informação. Não houve muita mudança, né? Porque antes já era um pouco também online, só que agora não tem mais o fator escritório. E aí eu acho que isso pesa bastante também, que é o contato humano. Não sei se ajudei, Thaís. Cadê a Thaís? Estou num lugar meio barulhento aqui, mas eu ouvi tudo e registrei tudo. Ajudou sim, foi ótimo, obrigada. O nosso onboarding está parecido, né? Nesse momento de trabalho virtual é o que temos. Mas eu gostei bastante da ideia do Buddy, né? Eu já vivi isso numa outra empresa, nessa empresa atual que eu trabalho na INTA, que também é da área de petróleo. Nessa empresa atual não temos. Ah, tá. Mas é uma ideia bem legal mesmo, que eu posso tentar resgatar. E é simples, né? Só precisa de disposição da liderança, né? Nem sempre dá para... Não precisa nem ser, mas não precisa nem ser liderança, não, Thaís. Pode ser funcionário, pode ser de outros níveis. Alice é uma super buddy. Quem chega, ela já faz o welcome. Então, ela é super. Isso essa coisa, de todos os níveis da organização, a gente tem que ter pessoas para compartilhar na hora que alguém está entrando na organização. Isso é bem legal. Pode ser de uma empresa menor até uma empresa grande, né? Sim, verdade. Eu quero ler só um comentário aqui do chat que a Shirley colocou. Assunto relevante e rica troca de experiência. Certamente a área de RH é o agente transformador mais importante para fazer essa transição seja menos dolorosa. Parabéns, Vera, por promover esse encontro e parabéns, Gabriele, por compartilhar tanta experiência. Obrigada. A Gabriele agora, ela está escrevendo uma parte de um livro, né? Junto comigo, esse livro vai sair, a gente tem que ajudar um pouquinho, empurrar. Então, em breve... Vamos, Verinha. Então, Acelera, Reconnect. Acelera, Reconnect, exatamente. Gente, queria agradecer a participação de todos vocês. Obrigada por quem trouxe perguntas. Obrigada, Gabriele. Deixa eu só fazer um convite, Alícia. Então, em novembro agora, dia 18, eu vou estar... vou ser uma das speakers do The HR Congress. E esse ano, por conta da pandemia, é um congresso que vai ser free, não vai ter nenhum custo, então vão no site lá, se inscrevam, as palestras estão incríveis, diversos assuntos. Meu mesmo. Tópico é sobre diversidade e inclusão, como que isso tem que ser um pilar dentro de qualquer employer branding para promoção de bem-estar e de atratividade também para as organizações. Então é incrível, gente, é imperdível. Eu vou mandar o link depois do congresso para vocês. Eu vou mandar o link do congresso. Eu ia pedir qual é o site, qual é o link. Então, Vera, eu vou passar. Ia ser em Paris, né, Gabriele? Ia ser em Valência, na verdade. Valência, isso aí. E aí, o ano que vem vai ser em Porto, em Portugal, e aí estão lá cruzando os dedos para a sessão, né, presencial. Vamos ver. Tomara. Então tá, gente. E a foto, e a Alice? Vai esquecer da foto. Vamos bater a foto agora, com certeza. A Malva é especialista de foto. Mas vou deixar para a Alicia hoje. Só queria agradecer também. Gabi, a gente já conhece o grupo, já acompanha no LinkedIn, já sabe da história toda. Foi excelente. Obrigada, Malva. Vamos lá, então, para nossa foto. Espera aí, Alicia. Parabéns, muito bom. Vamos lá. 2, 3 e... Mais uma só para garantir. 1, 2, 3 e...
Ah, maravilha, pessoal. Obrigada. Vou colocar Vládia, Vládia, que bom. Vládia até ligou a câmera. E Vera, eu acho que um dos próximos temas poderia Adriana, ser RH Glaucia, raiz. Gostou, né, Luiz? Porque eu acho que a gente está perdendo um pouco da essência. Eu acho que essa fala sua, com quem tem muita experiência, já andou para lá e para cá, eu acho que a gente tem que, até por obrigação, né, transmitir isso para a galera que está chegando, sabe? RH raiz. Voltar a sentir o cheiro do perfume, a brigar por dentro de um contexto completamente diferente, né? E somar experiência, né? Somar experiência. Excelente. Obrigado. Obrigada. Gabriele, mais uma vez, obrigada sempre, viu? Eu que agradeço, amei, viu? Obrigada. Muito bom. Beijo, gente, ó. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada, Gabi. Tchau, parabéns. Beijo, Vera. Obrigada. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, Paulo.